Olá! Hoje vamos viajar no tempo até a um momento em que uma das organizações mais antigas e poderosas do mundo quase desabou. Esta é a história de como uma crise gigantesca forçou a Igreja Católica a repensar-se por completo, desde as suas crenças mais básicas até à sua organização. Um evento que, acreditem, mudou o curso da história. A pergunta que nos vai guiar é precisamente esta. O que é que acontece quando uma instituição com séculos de existência vê os seus próprios alicerces a tremer? Imaginem que, de um momento para o outro, tudo aquilo em que se acreditava é posto em causa por novas ideias que se espalham a uma velocidade incrível. Foi este o enorme desafio que a Igreja Católica teve de enfrentar há quase 500 anos. Então, o nosso roteiro para hoje é este. Primeiro, vamos perceber o tamanho da crise. Depois, vamos à cidade de Trento, onde aconteceu a tal grande reunião. Vamos espreitar as regras que foram definidas, a nova organização interna e, claro, ver como é que tudo isto ainda tem impacto nos dias de hoje. Ok, cenário. Estamos em plena Europa do século XVI. A Igreja Católica era, sem dúvida, a instituição mais poderosa da altura, mas de repente surgem vozes a desafiá-la. Um monge chamado Martinho Lutero e outros como ele começaram a questionar abertamente algumas práticas da Igreja. As suas ideias, que ficaram conhecidas como a Reforma Protestante, espalharam-se pela Europa como um autêntico rastilho de pólvora. E o conflito estava mesmo aqui. De um lado, tínhamos a Igreja Católica a defender que a salvação se alcançava com fé e boas ações e que o Papa era a autoridade final. Do outro, os protestantes argumentavam que só a fé era suficiente para a salvação e que a única autoridade era a Bíblia. Até os sacramentos, que são cerimónias sagradas da Igreja, estavam a ser postos em causa. Era um verdadeiro choque de ideias que abalava tudo. A Igreja precisava de dar uma resposta, e rápido. E que resposta foi essa? Foi convocar uma reunião em grande escala, o Concílio de Trento. A escolha da cidade de Trento, no norte de Itália, não foi ao acaso, claro. Era um local muito estratégico, quase uma ponte entre o sul, o mundo latino, e o norte, o mundo germânico, que era precisamente onde as novas ideias protestantes estavam a ganhar mais força. Mas atenção, resolver uma crise desta dimensão não foi coisa de um fim de semana. Esta reunião, o concílio, arrastou-se durante quase 20 anos. Pelo meio, foi interrompida várias vezes por causa de guerras, de jogos políticos e até de epidemias. Foi um processo mesmo muito longo e complicado. 18 anos. É quase uma vida. Pensem nisto. Durante todo este tempo, os líderes mais importantes da Igreja, vindos de toda a Europa, estiveram reunidos a discutir o futuro da fé católica. E para se entenderem, falavam todos em latim. A dimensão desta tarefa era monumental. Passemos então a um dos principais objetivos do concílio: acabar com a confusão. A ideia era deixar tudo preto no branco, acabar com as dúvidas sobre o que os católicos deviam ou não acreditar. As regras da fé tinham de ser super claras e, de certa forma, escritas em pedra. A primeira grande decisão teve a ver com a Bíblia. Com tantas traduções novas a circular, qual delas era a correta? O Conselho resolveu a questão de uma vez por todas. A Vulgata, uma tradução para latim muito antiga e respeitada, foi declarada a única versão oficial. O objetivo era simples: garantir que toda a gente na Igreja lia o mesmo livro para não haver interpretações diferentes que só criavam mais confusão. Outro assunto quente eram os sacramentos, rituais como o batismo ou o casamento. Alguns dos novos reformadores protestantes diziam que só alguns é que eram realmente válidos. A resposta de Trento foi firme. Reafirmou que os sacramentos eram 7 e que não eram apenas gestos simbólicos. Eram vistos como momentos reais em que a graça divina atuava na vida das pessoas. A Eucaristia, o coração da missa, também precisava de ser clarificada. O concílio foi muito direto. Afirmou que na missa, o pão e o vinho não são apenas símbolos, mas transformam-se realmente no corpo e no sangue de Cristo. Esta doutrina, que tem o nome de transubstanciação, tornou-se um dos pilares da fé católica e uma das maiores diferenças em relação às igrejas protestantes. Ok, mas os líderes em Trento sabiam perfeitamente que não chegava só a definir regras no papel. Era absolutamente crucial reformar as pessoas que as iam pôr em prática, os padres e os bispos. A credibilidade da Igreja estava em jogo e dependia de ter uma equipa, digamos, bem formada e disciplinada. E as mudanças foram radicais. Antes de Trento, era comum haver padres com muito pouca formação. Depois, passou a ser obrigatório criar seminários em todas as dioceses, que são, no fundo, escolas para preparar os futuros padres. Antes, havia bispos que acumulavam vários títulos e nunca punham os pés nas suas dioceses. Depois, foram obrigados a viver lá. Foi uma autêntica revolução na forma como a Igreja se organizava. E para os bispos, as novas tarefas ficaram bem explícitas. O trabalho deles deixou de ser apenas uma questão de administrar à distância.
Tinham de morar na sua diocese, visitar as paróquias, supervisionar os padres e garantir que a fé era bem ensinada. Na prática, transformaram-se em pastores muito mais presentes e responsáveis pela sua comunidade. E então, qual foi o resultado final de tudo isto? Bem, as decisões tomadas em Trento não ficaram esquecidas no século XVI. O seu legado foi tão forte que moldou não só a Igreja, mas o mundo inteiro, de formas que ainda hoje conseguimos ver. Essencialmente, o Concílio de Trento fez duas coisas gigantes. Por um lado, salvou a Igreja da crise, e por outro, preparou-a para os séculos seguintes. Com a casa mais arrumada e regras claras, a Igreja estava pronta para uma expansão global. A criação de livros como o Catecismo garantiu que um católico em Portugal ou no Brasil aprendesse a mesma doutrina. Até a arte foi influenciada. O estilo barroco, super dramático e emotivo, foi uma consequência direta, usado para ensinar a fé através de imagens. E a estrutura da Igreja que conhecemos hoje nasceu em grande parte ali. A história do Concílio de Trento deixa-nos a pensar num padrão que se repete ao longo do tempo. Por vezes, é preciso uma crise enorme para forçar uma transformação profunda. Que outros exemplos da história, ou até da ciência, mostram como um desafio gigante pode levar a uma reinvenção total? É uma boa pergunta para ficarmos a pensar. Até uma próxima!